Almiro Rodrigues entrou. Vamos lá, aos poucos o pessoal começa a entrar aqui. Eu estou aguardando o nosso convidado da noite de hoje para que a gente possa dar início à nossa live. Hoje a gente vai fazer uma discussão, como todas as discussões que nós fizemos aqui, a de hoje é também importante, mas eu acho que tem uma importância ainda maior por tudo que está acontecendo no mundo agora, né, por toda a reação aos recentes eventos que aconteceram aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então penso que é de fundamental e enorme relevância que a gente possa debater a questão do racismo, mas principalmente as lutas antirracistas, né, numa perspectiva histórica. E foi com essa intenção que eu resolvi convidar o Danilo para que ele pudesse, enfim, participar conosco hoje dessa live, tá? Estou aguardando o Danilo para que a gente possa começar. O Danilo já deve estar chegando. Ele certamente vai agregar muita coisa positiva, muita coisa importante. Assim, o Danilo está aqui conosco já, tá? Vamos lá, Dandan. E aí, Dan? E aí, Guga, beleza? E aí, velho, tudo bem? Deixa eu ficar com a cara de bolacha aqui com a câmera perto. Pronto. Tudo bem, você me escuta? Tô te escutando. Mandar uma saudação aqui ao professor Kedmo, que entrou aqui para assistir nossa live, né? O Kedmo que tem feito alguns estudos aí nos últimos dias sobre a questão racial, principalmente sobre essas lutas, né, antirracistas, que vão ser objeto do nosso bate-papo aqui hoje. Meu ex-aluno aqui, o Luciano Arthur, também acaba de entrar. Aos poucos o pessoal vai chegando, Dan. E o professor Gregory também está aqui conosco. Enfim, bacana que o pessoal esteja chegando. E, assim, eu fiz muitas lives, Danilo. Quando começou essa coisa do isolamento social, enfim, à medida em que a pandemia foi se intensificando, e eu decidi que ia tornar o meu espaço, na verdade, um espaço de debate, enfim, para temas que são relevantes, para temas que são importantes. De alguma forma, acho que é obrigação nossa, né, cara, nós que somos professores, assim, pavimentar o caminho para discussões que são importantes, até porque é um momento da história para o qual nós temos mais perguntas do que respostas para muitas coisas. Mas de todas as lives que eu fiz, não é porque eu estou aqui na tua presença, essa para mim é muito especial, porque você é um cara que tem uma importância enorme na minha vida, assim, na minha formação acadêmica, assim, na minha construção acadêmica e do que eu sou hoje. Então, assim, eu tenho, assim, muito orgulho de ser teu amigo e tenho, assim, prazer enorme de poder dividir isso, compartilhar isso com as pessoas que estão aqui agora nos assistindo, tá? Fora isso, eu tenho uma admiração enorme por quem você é, por aquilo que você se tornou, enfim, pela estrada que você trilhou e pelos seus estudos. Acho que você aqui, entre nós, em Alagoas, uma sumidade no que a gente vai debater aqui hoje. E, fora isso, na verdade, esse tema é muito importante, sempre vai ser atual e sempre vai ser importante, até porque a escravidão é o traço mais importante da nossa história, estou convencido disso, da história desse país. É impossível compreendê-lo no que ele tem de bom e no que ele tem de ruim, sem estudar, na verdade, esse passado, e em especial essa página da nossa história. Meu amigo Álvaro Lacerda está aqui conosco também. Mas, por tudo que aconteceu nos últimos dias, pelos fatos que aconteceram no Brasil, pelos fatos que aconteceram nos Estados Unidos e pela reação enorme que se deu tanto lá quanto aqui, e até mesmo em países que convivem com racismo, mas não conviveram com escravidão,
né, como no caso de alguns países europeus. Então, acho que é um tema muito bacana, a gente vai poder extrair muita coisa daqui hoje, tá certo? Você dispensa apresentações, assim, é um cara muito estudioso, e eu queria, enfim, passar a palavra para que você, se possível, pudesse dispensa apresentações para mim, mas algumas pessoas podem não te conhecer, que estão nos assistindo agora. Queria abrir um espaço para que você pudesse se apresentar para as pessoas, tá certo, Dan? Tá bom. Saudações. Primeiro, agradecer pelas palavras. Você sabe que também é recíproco. Não estamos podendo assistir aquele velho futebol junto, mas em breve a gente vai poder fazer isso. Boa noite a todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Eu sou mais ou menos contemporâneo ao Gustavo na época de graduação da UFAL, né, nos anos 2000. Aí eu me formei em História lá na UFAL e em 2009, assim que eu me formei, eu fui morar em São Paulo para terminar os meus estudos para ingressar, na verdade, nos estudos de pós-graduação. Então, eu fiz mestrado e doutorado em História na PUC São Paulo, estudando escravidão em Alagoas, e na verdade, quando eu falo escravidão, eu estou falando escravidão e liberdade, né? Eu não consigo falar de escravidão sem falar na luta pela liberdade. E aí, após 10 anos distante de Maceió, Alagoas, eu estou retornando. Na verdade, vai fazer um ano esse mês que eu voltei para casa. Eu tive uma passagem como professor substituto na UFAL, onde eu lecionei História da África. E estou recentemente substituindo o professor Gustavo Pessoa no IFAL Santana do Ipanema. Valeu, Então, Dan. por lá. Vamos lá. Como você sabe, o tempo da live no Instagram é um tempo relativamente curto para a importância e para a dimensão do tema que nós vamos debater aqui hoje. O professor Moacir está aqui conosco também. Boa noite, Moa. O Elton está aqui conosco também. Tem muita gente bacana aqui participando da nossa live. Mas eu queria começar, na verdade, assim, rebobinando um pouco o filme. Eu queria voltar um pouco do tempo, afinal de contas, na verdade, isso também de certa forma, uma aula para mim, tá? Eu estou muito ansioso para te ouvir e para extrair algumas reflexões importantes, né, do teu imenso trabalho, do teu imenso estudo, tá, Dan? Eu queria começar me referindo aos dois maiores países do continente que têm em comum muitas coisas, dentre elas o fato de terem sido colonizados por nações europeias. Aliás, não há nenhum país nesse continente que no passado não tenha sido colonizado por alguma nação europeia, não tem um só palmo de terra desse continente que não tenha sido dominado e colonizado por alguma nação europeia, mas que tem em comum também o fato de terem convivido por muito tempo com a escravidão negra, com a escravidão africana. Tá? E aí eu estou me referindo naturalmente ao Brasil e aos Estados Unidos. E penso, na verdade, que é imprescindível para a compreensão da história desses dois países o estudo da escravidão e o estudo da luta por liberdade, como você falou. Mas penso que esses dois países ainda têm um elemento em comum, que além de ter sido o fato de terem convivido com a escravidão, mas a forma como eles aboliram a escravidão, em especial o Brasil. Tá? Então, acho que nós temos dois problemas, e não sei se você concorda comigo. Uma é a escravidão e a outra é o meio pelo qual nós abolimos a escravidão, que, de certa forma, colaborou para que as permanências, né, se aprofundassem na nossa história, para que nós não criássemos, naquele momento, uma ruptura com aquele passado, uma reparação com aquele passado, mas aprofundássemos as sequelas que aquele fenômeno deixava na nossa sociedade. Então, eu queria que nós começássemos pensando um pouco, na verdade, sobre o próprio fenômeno da escravidão e as consequências da abolição da escravidão, tal como ela foi feita aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ainda que pesem diferenças, né, dos dois modelos de abolição, mas quais as consequências para esses países da escravidão, do fenômeno da escravidão e da forma como ela foi abolida. Antes de entrar no tema da abolição, eu queria trazer para o debate o Hobsbawm. O Hobsbawm sempre presente nos debates, né? Naquela série de artigos sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, na contribuição do Hobsbawm, ele vai falar que para o capitalismo se desenvolver, se estabelecer na Europa, foi necessário o subdesenvolvimento de outras regiões do mundo, né? Com a colonização das Américas e, posteriormente, a colonização portuguesa. Então, é interessante a gente pensar a escravidão ligada com a questão do capitalismo, que é um debate que vai se estender aí por muito tempo.
E, falando em abolição da escravidão nesses dois países, o que temos em comum é o seguinte: é uma abolição da escravidão que ela não é pensada junto ao acesso à cidadania dessas populações que estavam se tornando libertas. Você tem desdobramentos diferentes. E o Império do Brasil, ele procurou abolir a escravidão de uma forma que diferenciasse do que ocorreu nos Estados Unidos e do que tinha ocorrido no Haiti, que é uma revolução 90 anos antes da abolição da escravidão no Brasil. O Haiti estava abolindo a escravidão através da Revolução Haitiana, né? E um outro modelo de abolição que os políticos brasileiros do Império não queriam ter aqui no Brasil é o modelo dos Estados Unidos, porque vai desencadear numa guerra civil, né? Então você tem o quê? Um esticamento, uma manutenção da instituição escrava no Brasil, com a participação de políticos brasileiros. Você tem cartas do José Alencar, que era cearense, senador pelo Ceará, né, defendendo a continuidade da escravidão. Então você tem aí uma das poucas nações independentes das Américas, que é o Brasil, participando ativamente do tráfico atlântico, já com o tráfico proibido, né? Então, essa política da escravidão ela estava dentro, né, de toda a estrutura do Estado Imperial Brasileiro. Indo para o debate da abolição, você vai ter projetos no Brasil, aqui no caso, que vão querer uma abolição da escravidão pensada com cidadania, ou seja, com acesso à educação, com reforma agrária. Só que isso ia de encontro à lei de terras, que meio que impede a ocupação de terras pelas populações negras no Brasil. Nos Estados Unidos, por outro lado, você tem uma abolição que é acompanhada com a negação da cidadania, a negação de que o negro nos Estados Unidos é um cidadão americano. E aí, posteriormente, você tem uma série de leis segregacionistas, chamados como o período do Jim Crow, né? Em que vai ocasionar uma série de desdobramentos no início do século XX, ali até meados dos anos de 1960, que é escolas segregadas, bairros segregados. Você tem episódios dos ônibus no sul dos Estados Unidos, onde o negro não podia sentar nos bancos da frente. Então, isso vai ocasionar uma série de questões. Mas no Brasil, não significa dizer que as nossas leis também não eram assim tão amenas. Você tem o Código Penal da década de 1890, que vai vir acompanhado da lei da vadiagem. Então, à medida que o Brasil ia se aproximando da abolição da escravidão, essa vigilância para as populações negras, sobretudo as populações negras urbanas, ela vai aumentando, né? Sambista, capoeirista, isso tudo era visto com maus olhos pelas autoridades. E é importante também lembrar que 2 décadas após a abolição da escravidão, 24 anos, né, a gente tem o episódio do Quebra-Xangô aqui em Alagoas, que é uma materialização de toda essa mentalidade, né, racista do Brasil, né, que a abolição da escravidão ela está articulada, portanto, no momento em que você tem as teorias raciais, né, que é imputar o atraso da civilização brasileira à população negra. E aí esse debate a gente se estende. Mas só uma questão, você vai ter políticos no Brasil que vão apresentar projetos de abolições para a década de 1930, né? E 1888 já é tardio, imagina 1930, para você ver como era a mentalidade escravocrata presente em boa parte dos políticos brasileiros. Dan, tem duas coisas que, de certa forma, nos acompanham e eu queria, na verdade, um olhar acadêmico sobre isso mesmo, tá? Assim, de alguma forma, é essa a nossa intenção. Até porque toda ciência seria desprezível se nós não conseguíssemos separar a aparência de efeito das coisas. Eu queria muito a tua opinião sobre essas duas questões. A primeira é saber de você até que ponto é um mito ou é verdade, e até que ponto, na verdade, o que é de verdade na ideia segundo a qual a abolição da escravidão aqui no Brasil se deu sob forte pressão do imperialismo britânico, e naquele momento precisava expandir a sua rede de comércio no mundo e enxergava no Brasil, na verdade, o mercado consumidor com um potencial, de certa forma, mutilado, obstruído pela questão da escravidão. Esse é um ponto.
O outro ponto, na verdade, é que quando a gente está debatendo a questão da escravidão e do racismo no Brasil, é incontornável ter que falar, assim, é impossível não ter que falar no Gilberto Freire e no mito da democracia racial no Brasil. Eu acho que o Brasil talvez seja, ao lado dos Estados Unidos, os dois países mais miscigenados do mundo. O Brasil foi o palco do encontro de muitas etnias, até porque a gente não se encontrou com uma única África, a gente se encontrou com muitas Áfricas. Houve um encontro com muitas Áfricas. Eu costumo comparar isso a um casamento poligâmico. O Brasil, de certa forma, se encontrou com muitas Áfricas, se encontrou com muitas nações indígenas. E a consequência disso é que nós temos uma nação extremamente miscigenada, multifacetada culturalmente, e penso que isso é um lado positivo da nossa história. Acho que esse é um elemento assim importante de riqueza cultural. A gênese disso não foi nada bonito, não foi nada interessante. E há uma tentativa, sobretudo do Gilberto Freire, no sentido de romantizar essa história, de traduzir isso numa espécie de democracia racial. E penso que mesmo aqueles que não leram Gilberto, de certa forma, absorveram essa ideia, sabe? No imaginário coletivo absorveram essa ideia, de tal modo que a gente ainda hoje escuta, por exemplo, de muitas pessoas que o Brasil não conviveu com a experiência de um apartheid oficial, como no caso da África do Sul, como no caso dos Estados Unidos, que nós não tivemos aqui organizações como a Ku Klux Klan e que, portanto, na verdade, nós não tivemos um racismo aqui no Brasil, que isso é um discurso de uma suposta esquerda que se vitimiza e que, de certa forma, contribui para fragmentar ainda mais a nossa sociedade. Então, eu queria que nós pensássemos esses dois fenômenos. O fenômeno, até que ponto o imperialismo inglês ele tem um peso na abolição da escravidão aqui na América, em especial no Brasil, e até que ponto, na verdade, e isso muitas vezes diminui as lutas que aconteciam aqui, né, que efetivamente aconteciam aqui. E o outro ponto, na verdade, é pensar o mito da democracia racial no Brasil e de que forma isso é um obstáculo para as lutas, né, por reparação, né, em especial por parte do movimento negro. Sobre essa questão dos ingleses, é interessante porque durante muito tempo a gente ficou reproduzindo a tese chamada o abolicionismo britânico, né? Colocando como que os ingleses, que a gente tem que mencionar, que é o maior colonizador da história da humanidade, né? Uma pequena ilha consegue ter colônias em todos os continentes do mundo, né? Como uma coisa bondosa dos ingleses, quando na verdade, né, eles estavam de olho no Egito, na África do Sul, no Zimbábue, né? Então, na Índia, você tem milhões de africanos saindo da África para as Américas. E não era interessante mais para os britânicos essa dinâmica, porque eles precisavam da mão de obra no continente africano, né? Se a Inglaterra é tão bondosa e ela é tão anti-escravidão, ela não teria compactuado com várias questões no início do século XX, sobretudo na África do Sul, no Zimbábue, onde você tem trabalhos análogos à escravidão, né? E você vai ter figuras como Cecil Rhodes, que é uma das estátuas que estão querendo derrubar lá na Inglaterra. A abolição da escravidão no Brasil deve ser pensada levando essa questão da pressão britânica, mas não somente, né? Você tem as fugas, as revoltas, os quilombos, que vai tornar a escravidão já praticamente impossível de se manter no Brasil. A gente vai entrar no chamado declínio moral da escravidão ali no final do século XIX. Mas o Estado brasileiro, o Estado Imperial Brasileiro, ele vai criar uma série de estratégias para poder prolongar todas essas questões. Não à toa, mesmo com duas leis que proibiam o tráfico atlântico, a de 1831 e a de 1850, você tem estratégias para o quê? A continuidade da chegada de africanos para o Brasil. Se a Marinha Britânica e o governo brasileiro vigiava muito o porto de Recife, o que os traficantes faziam? Maragogi, norte de Alagoas, porque não era tão fiscalizado. E aí você vai ter uma série de outros exemplos, né, no Brasil, na costa brasileira, que vai ter esses pontos de desembarques clandestinos. Isso é só uma das estratégias dessa continuidade. Sobre a questão da democracia racial, eu gosto sempre de trazer os clássicos, né? Eu separei alguns livros, à medida do que a gente vai avançando na conversa, eu vou mostrando, né?
tem o Abdias, que é um clássico, o genocídio do negro brasileiro, e que tem o subtítulo Processo de um Racismo Mascarado, que é justamente a resposta que o Abdias Nascimento vai dar a essa ideia de democracia racial. E o que é interessante, que o termo democracia racial, ele não aparece em nenhum momento da obra do Gilberto Freire, mas toda a obra do Gilberto Freire, ela serve para consolidar essa ideia do senhor de escravo benevolente, né? Esse senhor de escravo bonzinho é o primeiro capítulo que o Abdias Nascimento traz para debater, né? Quando ele começa a desconstruir essa ideia de uma escravidão brasileira mais amena, mais harmônica. E, então você tem toda essa imagem que é vendida para o Brasil, do Brasil para fora, né? Tanto é que você vai ter, nos anos 50, a chegada do Roger Bastide, o projeto da Unesco para estudar as relações raciais no Brasil, porque se você tem dois países com apartheid, com segregação racial, no caso os Estados Unidos da América e a África do Sul, qual é a receita que o Brasil teve para desenvolver umas relações raciais mais harmônicas? Então, você tem um projeto da Unesco, e eles vêm estudar as relações raciais no Brasil, você vai ter a participação do Florestan Fernandes nesse processo todo, e o que o estudo conclui? Que no Brasil existe racismo. Né? Então, uma das grandes questões de se debater o racismo no Brasil na época, e um pouco também hoje, é como você vai debater um fenômeno que existe, mas que ele é negado constantemente e foi negado historicamente. O Kabengele Munanga, que é um dos nossos grandes, né, pensadores, congolês brasileiro, ele vai dizer que o racismo é um crime perfeito, porque você tem um crime, mas você não encontra o criminoso. Você, né, tem essa negação. Então, essa ideia de negro de alma branca, essa ideia de se o negro conseguir, se ele quiser, ele consegue, isso está muito vinculado à meritocracia, mas é muito ligado a essa ideia de democracia racial, somos todos um só país. Quando, na verdade, não somos. Historicamente, temos todo um histórico de movimento negro já desde o início do século XX, né, pontuando que o Brasil é um país racista e pontuando o que precisa ser feito para sanar o racismo no Brasil. Né? Então, você tem a abolição da escravidão em 1888 e você vai ter, já a partir de 1910, 1920, uma série de episódios de organização das populações negras no Brasil, denunciando e combatendo esse racismo que a gente pode chamar de racismo à brasileira, né? Oda, assim, você teria uma resposta para o fato do Brasil não ter vivido uma experiência tão às claras de racismo, como no caso dos Estados Unidos, como no caso do apartheid sul-africano, a gente ter contornado uma experiência de racismo institucional, como o que aconteceu no sul dos Estados Unidos, onde negros não podiam frequentar as mesmas escolas que brancos, não podiam frequentar os mesmos restaurantes, no transporte público, como você citou, haviam assentos para negros e para brancos, banheiros para negros e para brancos, e que há uma resposta, uma explicação histórica para que a gente pudesse manter relações racistas, porque ele existe, né, e eu pude extrair muito bem da tua reflexão, mas o fato da gente ter contornado uma experiência institucional dessa dimensão, como aconteceu na África do Sul e nos Estados Unidos? Eu vou tentar responder a pergunta complexa. Talvez eu não tenha a resposta, né, na ponta da língua, mas pode estar ligado ao fato da abolição ser tardia. Nós somos o último país a abolir a escravidão, né, de fato. E também em relação à população. Você vai ter, é o país que mais vai ter a chegada de africanos. Então, eu acho que chega a quase 45% do total de africanos que saíram da África para serem escravizados nas Américas. Então, acho que o Brasil, esses números estão mudando à medida que vai se encontrando alguns documentos, né? Mas é mais ou menos 4 milhões e 500 mil pessoas que vieram, né? Então, você tem uma população maciça e a grande maioria da população brasileira ela é negra. Então, se a gente for comparar com a população negra nos Estados Unidos, você tem aí uma diferença considerável, né? Mas a gente vai ter
nos anos 30, já no governo dos Vargas, né, uma série de questões que talvez seja importante a gente pensar. A gente tinha um Iorubá falado nas ruas. E Na esse década de 30? Iorubá, isso. E o Iorubá é uma língua de terreiro, né? E aí hoje a gente vai encontrar o Iorubá sendo falado nos terreiros. Mas você tinha muita gente que se comunicava pelo Iorubá. E aí talvez seja uma lacuna, né, da nossa história, que quando a gente pesquisa a, os anos 30 e as perseguições políticas, a gente sempre vai cair no integralismo e na aliança, né, nos comunistas, né? Mas ali naquele período você tem a Frente Negra Brasileira, que é um movimento bastante complexo de se entender. O que seria a Frente Negra Brasileira? Ele é um movimento, Coexistindo com o integralismo e com a ANL? exatamente. Quando o Vargas manda fechar as escolas alemães, japonesas, ele também manda fechar as escolas da Frente Negra Brasileira, né? Em 35 você tem escola feita pelos negros para os negros. Por que que eles tinham entendimento? Ó, para a gente ter ascensão social, a gente precisa educar os nossos jovens. Então a gente precisa de escola, de escolas. E aí a gente pode entender um pouco desse apartheid brasileira. Então, se a gente for ver os documentos da Frente Negra Brasileira, o que vai estar dizendo? A gente ia para um barbeiro italiano, ou de descendência italiana em São Paulo, e a gente não podia ser atendido, a gente não podia cortar a nossa barba lá. Então a gente tinha que cortar a nossa barba em um barbeiro negro. A nossa entrada era proibida. A gente não tinha acesso à escola, né? Formato da escola na época e por aí vai. Então eles criam a Frente Negra Brasileira, que depois vai virar um partido político. Então isso vai ser visto com bastante preocupação pelas autoridades brasileiras na época. E eles também tinham a preocupação dos clubes recreativos. Porque se você fosse no Fluminense, você não entrava, você era negro. E para jogar tinha que passar o pó de arroz. Se você vai no Clube Paulistano, em São Paulo, você não entrava, porque você é negro. Então, a Frente Negra Brasileira ela também se preocupou em construir clubes recreativos. Você já foi ao Rio, já deve ter ouvido falar do Renascença Club. É um clube histórico do Rio de Janeiro, já um pouco depois, mas que está nativo até hoje. Um palco muito importante para o samba no Rio, para Black Music, né, que é um pouco da herança dessa ideia de construir espaços recreativos para os jovens, para os adultos, para as mulheres, para os homens negros, que eles eram impedidos de entrar nesses clubes, né? E aí, com o tempo, e é nesse período aí que talvez tenha alguma coisa a ver com esse projeto da cultura nacional, essa ideia de pegar o samba como um instrumento da identidade nacional. E a gente não pode esquecer que é nos anos 30 que vem o Casagrande Senzala, né? Então é todo um movimento que está acontecendo ali, que talvez a gente analisando cuidadosamente, a gente pode começar a entender os desdobramentos desse racismo e dessa ideia de democracia racial no Brasil, né? Houve, não sei se você concorda comigo, houve um determinado. O professor Marcelo Rocha está aqui conosco também, saudações para ele, tá? Todos que estão aqui entrando. Muito bom tê-los aqui conosco nesse debate. Assim, houve um projeto, assim, sobretudo na segunda metade do século XIX, que coincide com o estímulo à imigração europeia para o Brasil, de branqueamento da nossa sociedade, partindo da percepção de que o nosso atraso se dava, sobretudo, pela miscigenação étnica. Assim, então, assim, havia uma ideia que hoje pode soar absurda, mas que na época, na verdade, foi incorporada por uma parcela significativa da Idade Média e que, assim, existem silêncios que falam mais do que muitos gritos. Uma parcela da população brasileira talvez ainda incorpore essa ideia absurda até hoje, mas assim havia uma expectativa de que nós pudéssemos passar por esse processo de branqueamento e talvez, na verdade, essa expectativa em relação a isso possa, de alguma maneira, ter contribuído para que o Brasil contornasse uma experiência mais violenta do ponto de vista institucional, como viveram, por exemplo, países como os Estados Unidos e a África do Sul. Mas você falou muito aqui agora de experiências que são novas para mim,
porque eu, na verdade, como professor de História, abordo os anos 30 e dou uma ênfase muito grande ao papel desempenhado pela ANL, pela Ação Integralista Brasileira, mas você traz à tona, na verdade, formas de organização do povo negro aqui no Brasil, muito interessante. Isso me leva a formular uma pergunta sobre a imprensa negra no Brasil, né? Qual o papel que ela desempenhou, né, nesse processo que antecede a abolição da escravidão e no processo que se desenha a posteriori, né, depois da abolição da escravidão? Essa pergunta ela está bastante articulada com essa ideia do acesso à educação, né? Do letramento, que era um problema histórico das populações, não só afro-brasileiras, mas também com os negros nos Estados Unidos. Isso depois a gente vai poder reverberar e debater se a gente for falar sobre Panteras Negras, por exemplo. E a imprensa negra, ela vai ser um instrumento de denúncia, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Você tem uma tradição maior da imprensa negra, de jornais negros, nos Estados Unidos, e aí eu destacaria o Chicago Defender, que é um jornal bastante conhecido, inclusive um dos jornalistas tem no Brasil e publica um texto falando que um dos grandes problemas do Brasil é essa ideia do negro de alma branca, é um texto bastante interessante. E aqui no Brasil você vai ter alguns episódios importantes da imprensa negra. Já nos anos 20, a gente vai ter o Clarim da Alvorada. Então, a gente está falando de 30 anos depois da abolição da escravidão, você tem um jornal, né, com editorial e escrito por pessoas negras que estão denunciando o racismo. Nos anos 30, a própria Frente Negra Brasileira ela vai lançar o jornal A Voz do Povo, também denunciando o racismo e cobrando políticas públicas para, não só do combate ao racismo, mas também para a ascensão social dessas populações. O problema é que a Frente Negra ela vai sofrer ataques externos e internamente ela vai ter alguns empecilhos, vai ter choques de ideias. Você vai ter membros que vão se tornar integralistas e membros que vão seguir as ideias do comunismo, né? Então esse debate internamente fez, além dos ataques, né, fez com que a Frente Negra ali no final dos anos 30 deixasse de existir. Mas ela deixa sementes, que é a semente da organização. E você tem um jovem de 17, 18 anos que vai fazer parte da Frente Negra, e ele vai ter sua importância durante todo o século XX na história do Brasil, que é o Abdias Nascimento. Que já nos anos 40, 44, 45, ele é um dos fundadores do Teatro Experimental do Negro, né, que não é só você encenar peças negras, com autores negros, escritores negros, diretores, atrizes negras, diretoras negras, mas também você tem um papel de educação. Então, de novo, esse grupo do Teatro Experimental do Negro vai fazer uma escola para negros. Você tem a experiência dos anos 30 e você tem a experiência dos anos 40 do Teatro Experimental do Negro. Isso no Rio de Janeiro. O Abdias é de Franca, mas aí ele já está ali pelo Rio de Janeiro. E no final dos anos 40, você tem um outro jornal da imprensa negra que é ligado a esse grupo do Abdias Nascimento, que é o jornal O Quilombo, que na sua primeira edição, em 1949, tem um texto pedindo o fim do racismo no Brasil e dizendo da importância da educação para a população negra e cobrando um ensino de história sobre o negro, sem preconceito, sem racismo, e que mostre a contribuição do negro para a sociedade brasileira. Além disso, fala da importância do acesso às escolas e que o Estado tem que arcar, se possível, quando faltar a escola, o Estado tem que arcar com bolsas integrais para alunos negros em escolas, porque aí tem a questão do ensino público, privado, que é pago e tal, né? Então, essa imprensa negra ela vai ser muito importante para a disseminação dessas ideias, né? E para o combate ao racismo. O Dan, não deixa de ser surpreendente, né? Por mais complexa que seja a condição humana, ouvir de você que alguns negros na década de 30 assim ingressaram na Ação Integralista Brasileira. Assim, isso é fato. Assim, isso é muito interessante e mostra o quão complexo é a dimensão do que a gente está debatendo.
Deixa Porque eu só isso aproveitar, deixa, e já indico dois livros, do Petrônio Domingues. É um dos caras, um dos historiadores que mais entende sobre esse período, sobre a frente negra brasileira, né? Ele tem esse Protagonismo Negro em São Paulo, foi lançado recentemente pelo Sesc. E aí ele tem esse livro chamado A Nova Abolição, que, né? E se você ver aí a foto, ó a galerinha aí, ó. caramba, Entendeu? impressionante. Eu queria que você depois, assim, fotografasse os livros e passasse para mim, porque eu vou fazer a indicação na minha página, tá certo? Dessa Combinado. bibliografia que você está trazendo aqui. Porque isso remete a uma questão atual que eu gostaria de deixar para o final da nossa conversa, que tem a ver, na verdade, com essa figura que hoje está à frente da Funarte e da Fundação Palmares e todo o desserviço que ele tem prestado à luta do movimento negro, inclusive com a demonização de figuras que foram extremamente importantes nessa luta. Então, eu queria deixar essa questão para daqui a pouquinho, e eu queria sair um pouco do Brasil para falar de outras experiências, porque a gente está vendo, na verdade, toda a reação que está acontecendo no mundo, especialmente nos Estados Unidos, por conta do assassinato do George Floyd, e a gente, assim, teria que necessariamente falar de um país que conseguiu superar um apartheid oficial ontem, né, na década de 60 do século passado. Isso, nós estamos... Isso faz 60 anos, Dani. Assim, 60 Uhum. anos pode parecer muito em se tratando de uma vida humana, porque a vida que nos toca viver, infelizmente, é muito curta, ou felizmente, mas 60 anos, do ponto de vista histórico, não representa absolutamente nada. Foi ontem. Ainda ontem, esse país, na verdade, estava convivendo com barbaridades institucionais. E nos anos 60 do século passado, aconteceu uma luta muito intensa nos Estados Unidos por direitos civis por parte dessa população negra. E aí, na verdade, a gente inevitavelmente teria que destacar aqui alguns elementos dessa luta que são mais conhecidos, né? A luta dos Panteras Negras, a figura do Malcolm X, e eu queria aproveitar e estabelecer uma ponte, na verdade, e saber que semelhanças a gente pode estabelecer entre a luta que foi travada pelo Malcolm, a luta travada pelos Panteras Negras e a luta que foi travada pelo CNA na África do Sul. Existem semelhanças entre as táticas que foram adotadas por esses movimentos, né, nesses distintos momentos históricos. Né? Acho que a luta do CNA ganha muita força também nos anos 60, 70. Acho que tem Uhum. uma coincidência temporal também nisso aí. A luta na África do Sul, ela ilumina, né, a luta de várias organizações e várias pessoas do ativismo negro no mundo, né? É o... E é também interessante de voltar a falar da Inglaterra, porque a Inglaterra, ela, ela é responsável por uma série de questões violentas ali no século XX no continente africano, né? A chamada independência da África do Sul é uma passagem de poder dos britânicos para uma minoria branca na África do Sul. E a Inglaterra, ela colonizou até os anos 80 o Zimbábue, que é uma região bastante próxima ali da África do Sul, né? Tanto é que você vai ter o show histórico do Bob Marley ali no início dos anos 80. E o governo britânico continua dialogando com o governo da África do Sul durante todo esse processo de apartheid, da luta pela libertação do Mandela e por aí vai. Se eu não me engano, foi o último governo a romper relações diplomáticas com a África do Sul, quando nós já tínhamos uma grande campanha de boicote ao regime sul-africano, né, ganhando muita força no mundo, o governo norte-americano e o governo da Thatcher. Sim. E a União Africana, que ela é criada ali nos anos 60 por alguns países que já tinham conquistado a independência, num dos primeiros documentos ela fala, ó, a gente vai boicotar economicamente a África do Sul enquanto ela não acabar com o apartheid, né? Então você vê aí um descompasso de 4 décadas, né? De relação de um país para o outro, de um continente a outro, né? E histórias do Mandela, do Steve Biko, elas vão chegar no Brasil e elas chegam nos Estados Unidos, né? Eu acabei de. A minha primeira leitura de quarentena foi a biografia do Malcolm X, que eu recomendo para todo mundo ler, que é um tijolo, assim, ó, escrita pelo Marabi. Ele começa a falar do movimento panafricanista lá do início dos anos 20 e 30, com Marcus Garvey,
de Bois, para falar do pai do Malcolm, e uma série de desdobramentos até o pós-Malcolm X, né? E nesse livro ele traz algumas informações que, né, eu não sabia. Por exemplo, uma das referências de luta para o Malcolm X era o Mandela, antes da prisão. Né? A forma como o Mandela estava enfrentando todas essas questões, né? A questão do uso legítimo da violência, ela sempre teve na cabeça do Malcolm X. Né? O Malcolm X é um dos, talvez o nosso maior orador, talvez o maior orador negro do século XX vai ser o Malcolm X. Ele vai ter sempre essas idas e vindas e vai amadurecer uma série de ideias, né? Então ele vai ter uma bastante influência da história do Mandela. Infelizmente ele vai ser assassinado antes de todo o desdobramento do Mandela sair da prisão, né? Uma série de coisas. E nessa biografia do Malcolm, trazida pelo Marabi, tem uma outra questão interessante que também, para mim, passava despercebido. Setores da esquerda americana, e a gente está falando de uns Estados Unidos em plena Guerra Fria, né, em pleno marcatismo, perseguição aos comunistas. Setores da esquerda norte-americana, sobretudo os trotskistas do Harlem, entendiam a luta negra dos Estados Unidos como a semente para a Revolução Americana. Então você vai ter uma aproximação muito forte de trotskistas com Malcolm X. E o Malcolm X ele vai entender, né, a importância de driblar a imprensa e as autoridades americanas e entrar no hotel do Fidel Castro. Né? E tem uma foto histórica do Fidel Castro com o Malcolm X. Ele vai entender a importância histórica de viajar para a África e se reunir com algumas lideranças africanas, né, que optaram pelo lado socialista. Né? Então, aos poucos, ele vai captar essa ideia do panafricanismo articulado às esquerdas africanas e outras parcelas da esquerda mundial, e que vai entender também de que o negro ele tem essa capacidade de fazer brotar uma revolução dentro dos Estados Unidos. Né? Mas, por motivos que a gente já meio que sabe, né, que são os desdobramentos, o assassinato dele, e é bem nessa época que ele está, né, com ideias mais arejadas depois que ele vai sair ali da nação do Islã, né? Então ele vai entender um pouco mais o que é o panafricanismo, da importância de estabelecer conexões com outros países africanos, né? Qual a intensidade do diálogo que o Mandela travou com o regime soviético? Assim, eu tava recentemente lendo um artigo sobre o papel desempenhado pelo Oliver Tambo no período em que o Mandela esteve preso, como uma espécie de embaixador do CNA e liderando a campanha, uma imensa campanha de boicote, né, ao regime do apartheid. Mas na sua fase embrionária, assim, havia nessas lideranças, até que ponto era intensa nessas lideranças, né, do CNA a ideia de uma luta antirracista que, de alguma forma, conciliasse uma estratégia de avanço para o socialismo. E se isso, na verdade, é um elemento que também está presente na luta do Panteras Negras nos Estados Unidos. Eu queria fazer uma saudação aqui ao professor Luiz André, que está acompanhando a nossa live e que está, na verdade, fundando aí o seu canal no YouTube, e que inaugurou, inclusive, o seu canal no YouTube abordando a questão racial num vídeo muito legal que depois eu posso te passar, mas é bom tê-lo aqui conosco, André. Mas, assim, a ideia assim, dessa luta antirracista, até que ponto, na verdade, ela pressupunha, na verdade, um avanço na luta também por uma sociedade socialista, no caso do Mandela na África do Sul e no caso dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Essa é uma curiosidade que eu tenho, Dan. Em relação à África do Sul e ao Mandela, eu vou ficar te devendo porque eu não me aprofundei muito ainda, né? Eu estou com uma série de livros, converso com alguns colegas que estudam mais a fundo o Mandela, mas esse período específico ali da prisão do Mandela, antes da prisão do Mandela, eu não domino tanto, né? Que você tem ali a Guerra Fria tá pegando fogo, né? Com a prisão dele. O que eu posso dizer é que praticamente a União Africana ela vai se encontrar dividida. Você vai ter países que vão optar pelos países do norte, e não é à toa que a África do Sul opta em se alinhar com Inglaterra e Estados Unidos, país do apartheid, se alia aos países do norte, né?
Aí você tem um outro grupo de países que vão se aliar ao bloco socialista, e aí você tem os países chamados não alinhados, que eles vão falar que, ó, vamos tentar criar estratégias entre os africanos, entre os países árabes, aí você também tem a ideia do pan-arabismo que vai surgir, né? Mas aí é um terreno que eu não domino tanto, então eu vou ficar devendo essa. Aí já fica aí o autoconvite para uma próxima live, tá? Sobre os Panteras Negras, é, de fato é um partido de esquerda, é um partido que vai ter uma leitura do livro vermelho do Mao Tse Tung. Eles vendem nas universidades americanas o livro vermelho para arrecadar fundos para o partido. Eles vendem jornais que muitas das capas são ilustradas pelo Emory Douglas, que é um fantástico artista. Então, é comum você ver jornal na capa uma gravura do Mao Tse Tung, do Ho Chi Minh, né? Capas alusivas à questão do Vietnã. E internamente você tem ali o debate, né? E, de novo, essa questão das escolas ela vai aparecer nos Panteras Negras. E talvez seja um dos motivos de preocupação do FBI, né? Porque o que eles estavam entendendo? Que as crianças negras nos Estados Unidos elas não aprendiam porque elas não se alimentavam pela manhã. Então, uma criança que não toma café da manhã, ela vai ter problema de aprendizagem. Então, o que eles fazem? Eles fazem um projeto do café da manhã. E eles articulam com igrejas, articulam com comerciantes negros de classe média nos bairros, e eles começam a dar café da manhã para as crianças negras de graça. Isso tem várias fotos, né? Que depois eu posso te mandar. E aí, o FBI vai falar para o governo americano que é o seguinte: eles estão se tornando muito popular com esse café da manhã, né? Então, uma série de boicotes que o FBI, o governo americano, vai fazer para os Panteras Negras, e, de novo, um partido negro de esquerda nos Estados Unidos em plena Guerra Fria, né? Então, o que acontece? A implementação da merenda escolar como política pública. Porque não precisa mais dar café da manhã, já que o governo americano está dando, né? E os Panteras Negras vai fazer menções à Frente Negra Brasileira nesses jornais e tem um texto sobre o Carlos Marighella. Então, para a gente perceber que essas histórias, ó, elas estão entre idas e vindas, né? A história do Carlos Marighella ela chega nos Panteras Negras. A figura histórica do Carlos Marighella ela vai estar presente, né? É um personagem importante para a história do negro na América Latina. E também você tem a participação ali do Abdias Nascimento de novo. Porque quando ele é exilado da ditadura militar, o exílio dele é nos Estados Unidos. E aí ele vai entrar em contato com toda essa atmosfera também. Bom, pegando carona aí, Dan, assim, você cita o exílio do Abdias durante o regime militar dos Estados Unidos e as conexões feitas por ele com a liderança dos Panteras Negras. Queria rapidamente, assim, porque tem muita coisa aqui, o nosso tempo é muito curto, mas pensar um pouco assim a luta do movimento negro durante o período do regime militar, assim, e se é possível estabelecer uma conexão com esse momento que nós estamos vivendo, em que pese o fato da gente não estar num regime de exceção, mas assim é possível traçar alguns pontos em comum com esse momento atual, o momento do movimento negro agora. Sim, primeiro que na época da ditadura militar, o negro, para sair depois das 9 horas da noite, tinha que estar com carteira de trabalho na rua para explicar por que ele estava na rua, né? E você tem uma resistência negra muito forte nos anos 70, né? Não esquecemos a figura do Geraldão na Guerrilha do Araguaia, personalidade negra, também um pouco apagada da nossa história. Em 74, em pleno governo Médici, você tem o Ilhéaê que surge, né? Você fundar um bloco como o Ilhéaê em 74, ali do Médici para o Geisel, é um ponto histórico importante para sempre pontuar nesse debate. E a partir de 78 para 79, aí você já tem a volta, né, do Abdias. Você tem a organização do Movimento Negro Unificado, que aí ele vai fundar, vai fazer ali o ato de fundação na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Então tem figuras históricas ali. E é aí que a gente começa a reivindicar, de fato, para valer, obviamente que já tinha isso um pouco antes, né? A figura do Zumbi do 20 de novembro como marco para a luta contra o racismo no Brasil, né? E fazendo
é o embate contra o 13 de maio, contra a história da Princesa Isabel, com essa ideia de uma liberdade como dádiva, como presente do Império do Brasil. E articulando isso diretamente com os anos 80, você vai ter já ali no início da redemocratização uma série de políticos brasileiros com candidaturas negras, né? Aí você tem o próprio Abdias, que vai pelo PDT, vai ficar muito na linha ali do Brizola, da Ribeiro. Você tem a Lélia Gonzalez, que é do PDT, não se elege, aí vai para o PT e vira deputada estadual do Rio de Janeiro, né? E aí você vai ter o surgimento de muitas figuras históricas do movimento negro que vão conseguir ter acesso à seara política, ao terreno político. Em 88 você tem a Constituição, você tem a participação do Abdias enquanto deputado constituinte, né? E aí Pelo mais ou PDT? menos pelo PDT. E aí mais ou menos ali nos anos final dos anos 80, os anos 90, aí você já vai ter figuras como Paulo Paim do Sul, né? Que é senador pelo Rio Grande do Sul pelo PT, e também a figura da Benedita da Silva. Então, mais ou menos essas figuras estão ali aparecendo ali, que estão canalizando uma série de reivindicações do movimento negro. Então, isso é fruto. Deu uma quedinha aí, Dan. Só Não, completo o beleza. raciocínio que deu uma queda. Assim, Não, aí você vai ter o surgimento de algumas figuras que são advindas da luta do movimento negro dos anos 70, dos anos 80, e que você tem esse papel fundamental ali no processo de redemocratização. Então, se a gente tem muitas conquistas ali, e nos anos 80, a gente se deve a toda essa organização do movimento negro, né? o Dan, tem, assim, a gente está se aproximando aqui do final da live, tem duas que, assim, primeiro porque eu acho que você deve estar, assim, tão sofrido quanto eu, ou mais, com o momento que a gente está vivendo, assim, e é impossível, na verdade, não fechar o nosso debate falando sobre isso, sobre o atual momento, assim, mas eu queria, antes disso, só matar a minha curiosidade sobre, até porque, assim, quando eu estava em Santana, assim, eu cheguei a desenvolver um projeto sobre isso com os meus alunos, um projeto de extensão, sobre aquela lei que foi aprovada no governo Lula, que tornava obrigatório o ensino, né, de história da África no ensino médio, e, enfim, e eu vi aquilo com muito entusiasmo, porque, na verdade, eu sou partidário da ideia de que o Brasil é um país que precisa ter um reencontro com a sua história, sabe? Eu acho que a Uhum. gente precisa, é um processo de autoconhecimento, e assim, eu tava lendo um texto do Laurentino Gomes, e assim, tinha uma coisa que me chamou muita atenção, assim, quando nós brasileiros falamos em fazer turismo, são raros os casos dos brasileiros que incluem a possibilidade de visitar e conhecer um país africano, por exemplo, né? Nós queremos viajar para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, mas a gente não inclui no nosso roteiro turístico a ideia de conhecer culturas africanas e visitar. Isso talvez seja, na verdade, uma forma inconsciente através da qual a gente se distancia da nossa própria origem, da nossa própria história. E eu consigo enxergar alguns pequenos avanços, porém importantes, que ocorreram no governo Lula, no sentido de promover, de certa forma, esse reencontro entre o que nós somos e as nossas origens na África, né? E aí eu poderia citar, na verdade, a política de cotas, a expansão da política de cotas, essa lei que eu acabo de citar agora, que tornava obrigatório o ensino de história da África, né, nas escolas, mas assim a dificuldade de efetivação, sobretudo dessa lei, ela foi muito grande, até porque eu vivi a experiência e vivo também a experiência de ainda hoje trabalhar com alunos do ensino médio na rede federal, e esse é um desafio que a gente não conseguiu efetivar ainda hoje. Então, eu queria que você rapidamente, na verdade, opinasse sobre isso, para que depois a gente pudesse fazer um fechamento aqui, falando sobre a questão mais atual. Perfeito. Primeiro a gente tem que entender a 10.639, que depois vai ser atualizada pela 11.645, né, que é o ensino de história cultural afro-brasileira,
e quando tem a sua atualização, é o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, como uma conquista de movimentos sociais, indígenas, negros, né? A gente comentou aqui que já desde os anos 40 você tem essa reivindicação histórica, você tem uma manifestação na SBPC em Salvador, nos anos 80, que pede isso. A gente tem em 95 a Marcha dos 300 anos dos Zumbi dos Palmares, onde o movimento negro vai para Brasília no dia 20 de novembro, né? Recebido pelo presidente da República, a gente entrega uma série de reivindicações. Anos depois, o Brasil se torna signatário da Conferência Internacional contra o Racismo, né? E anos depois, ali já em 2003 para 2004, você tem a lei, né? E essa lei, ela é para além do ensino de história e cultura afro-brasileira, é uma lei que visa combater o racismo na sociedade brasileira, não só na escola, né? Então, é uma lei que visa dar parâmetros para a gente debater questões atuais da nossa sociedade e nos tornarmos uma nação, né, que sane esses problemas de desigualdades sociais e de preconceito racial. O problema, Gustavo, é que muitas das vezes a lei ela não é entendida como uma política de Estado, e sim como uma política de governo. O que isso quer dizer? Que você tem todo um projeto que é iniciado em uma gestão, seja ela de prefeitura, de Estado, e que ela é interrompida por mudar o prefeito, por mudar o partido político. Eu tive uma experiência em Santo André, que assim que a gente desenvolveu todo um trabalho durante um ano nas escolas municipais, era um ano que teve eleição municipal, trocou-se de partido político e praticamente o projeto ele é encerrado, porque não é entendido quanto uma política de Estado, e sim como uma política de governo ou de político partidário. Então, se a gente não tiver essa continuidade da implementação da lei, que vai envolver formação continuada, produção de material didático, a gente vai estar sempre, né, pontuando todas essas questões problemáticas. Mas aí já é uma lei que já faz seus 20 anos e é uma lei que ela foi fruto de luta e de reivindicação histórica do movimento negro e que essa luta e essa reivindicação ela vai continuar existindo pela implementação e pela continuidade da lei. O Danilo, nós chegamos num momento da nossa live final e chegamos num momento histórico onde o presidente da Fundação Palmares, um negro, assim, tem como política oficial apagar a história de Palmares e apagar a história de Zumbi, né, da nossa história oficial. Assim. Então, é um momento difícil para o movimento negro, é um momento difícil para todos aqueles que, de alguma forma, querem entender a história do Brasil de forma honesta e sonham, na verdade, com uma democracia verdadeira, na qual as pessoas possam ter um acesso mínimo ao patrimônio material, cultural que foi produzido pela humanidade. Eu queria que você me falasse um pouco, para fechar a nossa live, porque o nosso tempo está se esgotando, como é que o movimento negro entende esse momento e as estratégias de luta para que a gente possa superar essa página tão difícil, né, para todos nós. Mas aqui me refiro mais especificamente à problemática de se apagar da nossa história, assim, os personagens e os fatos, né, que são tão importantes nessa construção de luta antirracial. Primeiro que o movimento negro está se organizando e está criando uma série de estratégias para fazer esse enfrentamento, né? E aí não tem como pensar nesse presidente da Fundação Palmares e não lembrar de um discurso histórico do Malcolm X que ele vai falar do Pai Tomás, ou do negro da Casa Grande, né? E que quem tiver a oportunidade assista a cinebiografia feita pelo Spike Lee. É um filme de 3 horas sobre o Malcolm X, mas tem uma passagem, né, ali do filme que ele vai falar sobre o negro da Casa Grande, de como é que o branco se utiliza desse perfil de colonização mental para atacar todas as nossas causas. E aí o movimento ele se organiza. E agora, ontem para hoje, a gente recebeu mais um ataque. Temos 20 segundos, tá? Tá. 20 segundos. É o apagamento de algumas biografias do Zumbi da Carolina de Jesus. Mas a gente está se organizando para que essas histórias não fiquem para trás e que a produção continue. Beleza, Google? Dan, vai acabar aí? muito bom tê-lo aqui. Eu espero que você mande para mim as referências cinematográficas e bibliográficas